Hello and welcome to Rodrigo's Jiu-Jitsu Talk. Today we're going to talk about, of course, Jiu-Jitsu and how to stay away from the COVIDs. Here's Rodrigo. Olá, eu fui perguntado para contar um pouquinho da história do jiu-jitsu da cidade de Formiga. E eu quero ser bem claro que essa é a forma como eu vi as minhas experiências. Pode ser que hajam diferentes histórias, mas essa é a minha versão. Quando criança, por volta dos 9 anos de idade, eu andava de skate e ficava bem exposto à cultura desse esporte. E foi através de revistas de skate que eu vinha saber dessa arte marcial que parecia invencível, o jiu-jitsu. Existia uma preocupação das pessoas em geral da minha idade quanto à briga, porque tinha muita briga na rua mesmo, e sempre aquela briga depois da escola, né? Daí, ouvia falar disso. Então, como eu não tinha condições financeiras de praticar nenhuma das artes marciais que existiam na cidade naquela época, que era karatê com o professor Oeven, que é professor do Edinho, que está lá em Formiga ainda, e de mais algumas pessoas que eu sabia. Mas o preço de um kimono já desanimava o sujeito, né? Naquelas condições que eu tinha, que era sem condição. Não me atreveria a pedir meu pai para comprar um kimono para mim, né? Porque era muito dinheiro. Então, existia também na cidade uma academia de judô. E sempre via as crianças passando com kimono para ir para o judô, mas sempre você via que era um pessoal que tinha uma condição financeira melhor, né? Então, nunca tive, né, assisti os filmes, via Karate Kid e aquelas coisas. E como muito pouquíssimas vezes eu apanhei na escola, numa briga, né? Perdi uma briga dessa. Achava que era, né, que estava bem ali, sossegado para isso, mas sempre queria fazer um jiu-jitsu. Teve um episódio aí de um amigo, André Ostalácio, filho do Dr. Jader. O André, a gente era muito amigo, eu brincava muito na praça em frente à casa dele, e numa dessas vezes tivemos um desentendimento e quis brigar com ele. E ele fazia judô, acho que era faixa laranja de judô. E tomei um quedão que não entendi nada que estava acontecendo, né? Fiquei perdido, impressionado pelo poder, né, do judô, né? E isso aí foi só uma briguinha. A gente no mesmo dia já estava amigo e conversando. Então, essa foi a primeira vez que eu tive, né, um contato assim com alguém que já havia feito arte marcial nesses termos. E muito tempo se passou, eu me tornei escoteiro, levado por influência de um amigo. Acabei indo para o grupo escoteiro, conheci muita gente, terminamos o grupo escoteiro e eu ainda era escoteiro quando eu briguei com o Denis Bocão. Briga braba. Então, eu lembro que eu dei nele uma queda. Então eu ainda era escoteiro quando isso aconteceu. Era no finalzinho dos anos 90.
comecinho dos anos 90, eu acho, isso, começo dos anos 90. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui fazer parte do grupo de defesa civil da cidade, que era coordenado pelo Ronilson Eliezer, que tinha apelido de Joe, e um dia o Ronilson nos disse que estava sendo oferecido a nós por um preço muito baixo, que era acessível, R$15, um negócio assim, por mês, para fazer jiu-jitsu. Daí fomos mais ou menos umas 15 pessoas, mais ou menos não, exatamente 15 pessoas, eu me lembro disso. Começaram a treinar nessa academia, mas o que acontecia era o seguinte, não era mesmo jiu-jitsu. Eram 2 dias de judô, que eram ensinados pelo Fabiano, um dia de boxe com o Paulênio Sapão, um dia com o Decmar Neguinho, irmão do Itu, era um dia de kickboxing, e um dia com o Halsey Costa Rezende, um dia de karatê. E fazia parte, nesse local, uma academia de musculação, que era coordenada pelo André Luiz Lima, guarda os nomes aí que ninguém sabe o nome de ninguém, só apelido, o Kiko da musculação, também o José Antônio da Silva, famoso Itu. E assim era a rotina desses treinos. E acabou que em muito pouco tempo só sobraram 3 desses atletas. O Fabinho, que foi para as Forças Armadas, o Denis Lopes e eu. Outras pessoas começaram a entrar, um pessoal com um nível financeiro melhor. O Bruno Cabeção era Bruno Fonseca, filho do senhor Abel Fonseca, advogado. E depois veio o Rony Peterson e um outro pessoal que já fazia judô na outra academia, a academia do pai do Fabiano, no clube de judô. E acabou que os ensinamentos, tudo mudou, todos os outros instrutores saíram e ficou só o judô. Eles se desentenderam com o Fabiano e ficou só isso, né? Só o judô. Eu pulei uma parte aqui muito importante, que quando eu comecei, né, tudo isso, tivemos a oferta de treinar jiu-jitsu lá, que na verdade não era jiu-jitsu, mas um amigo ofereceu para me vender um kimono que tinha sido usado por ele para fazer karatê. E esse amigo era o José Maria Vilela Caxangá, que também fazia musculação. Então ele me ofereceu esse kimono por um preço, eu estou precisando de um dinheiro, e aí já dava para eu pedir meu pai, né? Era um valor bem menor, e eu já cheguei no meu pai naquela malandragem de moleque: pai, o cara quer vender mais barato porque ele está precisando de dinheiro, será que o senhor poderia comprar o kimono para mim? Aí ele falou: eu compro, mas não pode ser por um preço menor. Se a pessoa está precisando de dinheiro, não é justo que você pague um preço menor. Ele precisa de dinheiro. Mais uma razão para pagar o valor normal. Que eu não esperava essa reação do meu pai pelo, né, sei lá, como as coisas são aí no Brasil. Mas essa foi a minha primeira grande lição. Então, depois de muito tempo, uns 2 anos mais ou menos praticando, eu resolvi parar porque as coisas estavam muito diferentes e estavam
tentando ensinar mais para os mensalistas, né, normal, o pessoal que tinha mais dinheiro, do que para o pessoal que teve essa oferta aí no início. E eu já tinha mudado isso aí, eu já nem pagava, porque eu ajudava a limpar a academia, ajudava tomar conta da academia de musculação. Se alguém tinha que sair, eu ficava lá tomando conta na frente, lá, né, na entrada. Então, como eu parei, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava lutando um campeonato de judô na cidade e meu pai estava assistindo. E eu acabei passando, eu era faixa cinza, que é a primeira faixa do judô. Eu acabei chegando para a final, e a final seria contra um atleta que tinha uma influência maior na academia. Ele era mais graduado, faixa verde já, e me chamaram antes da luta e disseram que eu teria que entregar a luta para ele, deixar ele ganhar, por ele ser mais graduado. Acho que isso era uma regra normal da equipe, mas eu resolvi, eu acredito que eu tenha aceitado, né? Mas quando eu cheguei, meu pai estava torcendo, via todo mundo torcendo, os amigos torcendo para mim, eu acabei não acatando aquilo e venci a luta. Eu acredito que essa pessoa com quem eu lutei não sabia disso, que era para eu entregar, e acredito que ele não concordaria com aquilo também, pelo fato de ser uma pessoa muito digna. Esse era o Luiz, faixa verde. Luiz, eu não me lembro do sobrenome, mas pai do Emanuel Rodarte, que foi meu aluno, acredito que seja Luiz Rodarte, pode ser o nome dele. Ele era, acredito, dono da Fundação Vitória, que forjava os pesos para a academia, então tinha isso também, né? Então era um outro motivo pelo qual queriam que eu deixasse que ele vencesse. E daí acabei tendo uma briga na rua, que era muito normal, mas não foi nada assim. Alguém tentou me agredir, eu derrubei a pessoa e segurei. E isso foi quando eu tive uma corte de honra no grupo escoteiro. E tive uma suspensão no grupo escoteiro e me expulsaram do judô por isso. Mas era uma coisa muito estranha, porque era muito comum alguns alunos brigarem, e um dos professores, inclusive, brigava quase todo final de semana, e naquela época se achava o dono da cidade, né? Porque via o Rickson Gracie lutando os campeonatos de Vale Tudo, e o Royce já estava começando o UFC, e o cara se achava invencível, né? E desafiava outros lutadores da cidade. Era uma coisa comum naquela época, porque existia essa tendência de querer provar que o jiu-jitsu era uma arte marcial melhor, apesar dessa pessoa não estar treinando jiu-jitsu, né? Muito pouco. E daí eu parei. Depois de um tempo eu parei. Aliás, fui expulso e não voltei. Daí passou-se um tempo, acredito que uns 2 anos, eu estava numa roda de amigos que, aliás, eles chegaram na cidade do Rio, uns amigos, alguns andavam de skate, e daí fui cumprimentá-los e o Fabiano estava na roda. Eu tive que, por educação, eu apertei a mão dele também, como de todos os outros, né? Assim que eu apertei a mão dele, a primeira coisa que ele me disse foi: vai ter um campeonato de Vale Tudo na cidade.
e eu tô organizando, você quer lutar? Daí eu falei, eu não, nem treino, só ando de skate. Daí ele achou um jeito de me convencer e falou, você luta com o Geraldinho, da farmácia. E ele jogou essa aí porque ele sabia que eu acreditava que eu conseguisse vencer o Geraldo por ser uma faixa próxima da faixa que eu estava. Pela pressão ali, assim, eu era moleque ainda, 16 ou 17 anos, eu disse que aceitaria. E, bom, chegou o dia da competição, eu não tinha feito um treino, não tinha dado uma corrida, só andar de skate, e apareci no lugar para lutar, que era a mesma primeira academia que a gente já tinha, que eu teria tido as minhas primeiras aulas. Entrei na academia, me levaram no quarto de trás, me fizeram vestir um kimono, não sei como eu aceitei aquilo, mas vai saber, né? E fui lutar. As regras eram, só não valia golpe baixo e soco com a mão fechada. Antes de eu lutar, eu vi que a pessoa com quem eu era para lutar, o Geraldo, ele foi para a rua, montou na moto e disse que ia em casa buscar uma coisa e já voltava. Ele não voltou. Daí, quando eu entrei no tatame, já me convenceram então que eu teria outra pessoa para lutar. E botaram um aluno mais afiado que tinham, que era o primo do Fabiano Marden Moura. E teve um discurso antes da luta, e um longo discurso, mas em geral dizia que eu havia desafiado a arte marcial que eu havia aprendido. Mas não tinha nada disso, eu aceitei um convite, eu nem falava com a pessoa. Fui pela pressão, daí botaram lá, né, para lutar, eu e o primo dele. E uma parte muito engraçada e interessante, o técnico, né, do Marden era o Fabiano. Eu tinha ido com os amigos, meus amigos que foram, eles não foram permitidos entrar no tatame, é claro, tiveram que ficar da janela olhando, nenhum era lutador, todo mundo skatista. Rodrigo Saldanha, acredito que o Bruno Cabeção mesmo, meu amigo, teve que ficar de fora. Quem mais estava de fora que eu lembro? Porks, acredito que estava lá de fora também. Tinha uma galera que foi para me dar uma força, mas eles não sabiam de luta e o técnico do meu adversário ficava dentro. E detalhe, o técnico também era ao mesmo tempo o juiz, né? Então as instruções eram dadas ali, ó, sem problema. Tudo que eu fazia, as instruções vinham bem rápido e bem diretas. Daí lutamos por uns, não sei, mais ou menos uns 5 minutos. Eu peguei o braço dele, uma chave de braço, e estiquei o braço e ele não bateu. E fui ao ponto máximo que a minha consciência permitiu. Daí vi que não ia bater, larguei o braço. Decidi não forçar mais. Lutamos por mais 25 minutos, a luta durou 30 minutos. No final desses 30 minutos, ele conseguiu me pegar em um estrangulamento de gola. Bom, acabou, perdi, saí. Interessante, quando uma experiência muito, muito ruim, que eu não desejo para ninguém passar por isso. E a luta era assim, era eu no meio, nós dois no meio, e o juiz e técnico também, e a academia inteira, todo mundo, gritando contra mim, umas 40 pessoas. Bom, foi difícil, foi chato? Foi.
Mas eu acredito que eu aprendi muito com isso aí. Ajudou a me fazer quem eu sou. Tempos passando, um amigo voltou de São Paulo, Carlos Henrique Lopes, e ele e o Alexandre Magno. Quem mais? Deixa eu olhar aqui que eu tenho uma colazinha aqui. André Luiz, o Kiko, o Beto, que era então cunhado do Carlinhos, e eu fomos na Kombi do Pete visitar o Irã, que era em Divinópolis. Fomos lá para conhecer e ter os nossos primeiros treinos de jiu-jitsu. E quando eu cheguei, me impressionou muito o tratamento que ele nos deu. A diferença era gritante. Quando eu fui expulso do judô, me disseram que o motivo pelo qual eu não podia fazer, ficou uma coisa, pergunta para o meu pai por que não pode, mas você não pode. E daí fui saber, ouvi que não podia, que os pais não gostavam de como eu me vestia, de ter, né, aquele cadeado no pescoço. Eu ouvia punk rock, então cadeado com corrente, as calças rasgadas, né? Então eu acabei sendo discriminado por isso. Mas quando nós começamos a treinar jiu-jitsu em Divinópolis, o Irã, eles souberam em Formiga e resolveram fazer um seminário com o Irã, porque já tinha muito tempo que eles tinham se desligado do Irã, que foi quem assinou para que o Mozart desse aulas de judô em Formiga, legalmente. E daí o Irã falou, vamos lá, preciso de vocês para dar uma força para reativar o jiu-jitsu em Formiga. Daí, fomos para dar uma força para o Irã, pagar a mensalidade, e acabou que o Fabiano pediu para que nós continuássemos, para que nós fôssemos treinar na academia dele, porque era o único lugar que tinha um tatame, e por algum motivo começamos e não deu certo novamente, e eu parei. Daí no ano 2000, o Marcelo Garcia, havia ganhado o Mundial de faixa azul juvenil. Era o segundo ano que ele lutava e ganhou. Eu fiquei muito impressionado por aquilo. Ele me contou e eu falei, mano, mas ganhou mesmo o Mundial? Como assim? Né? Há muito pouco tempo a gente começou ler revista dessas competições e era a única informação e contato que a gente tinha com o esporte que, né, em um nível profissional ou mais perto do profissional que havia na época. Então ele me explicou que havia começado a treinar em tempo integral e com o Paulão Rezende, com quem eu já havia conhecido antes, e era em Poços de Caldas. Daí ele me disse que eu deveria ir lá e que nessa época eu vendia queijo em São Paulo, então não tinha muito jiu-jitsu no Rio, então eu estava viajando, trabalhando. Resolvi ir lá experimentar para ver a academia, e eu já havia ido a Poços de Caldas em uma excursão quando adolescente, e era um lugar que eu gostaria de morar, inclusive. Quando eu fui, gostei muito da cidade, e quando eu voltei, teve essa oportunidade, embarquei e fiquei morando lá por 2 anos, treinando direto. Quando eu cheguei, o Irã já havia me graduado de faixa azul, e então, mais 2 anos de treino, eu cheguei à faixa preta. Mudei para Formiga com a faixa marrom e comecei a dar aula na academia Corpo e Movimento. Eles tinham um tatame lá e
me deixava usar algumas vezes a semana. Em troca, né, eu tinha um valor lá que eu pagava para academia. E foi onde começou a minha equipe de jiu-jitsu na cidade. E hoje em dia eu fico muito feliz por tudo isso ter acontecido, inclusive por ter sido expulso do judô. Se eu não tivesse sido expulso do judô, nunca teria alcançado o que eu alcancei com jiu-jitsu. Hoje a cidade tem muito jiu-jitsu de alta qualidade e transforma a vida de muitas pessoas. Então, isso aí é um pouquinho da história que eu tinha para contar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, coloca aí embaixo e dá um tinino lá e segue os vídeos aí que eu vou continuar fazendo. Falou? Um abraço aí para todos. Muito obrigado. Bom dia. E máscara no rosto se for sair, porque o bicho está pegando. Novos tempos, nova atitude. Valeu.